Um detalhe que não pode passar batido nessa aprovação do orçamento é que o orçamento brasileiro como um todo, ele é mais ou menos de 1,5 trilhão. O que é chamado gastos discricionários, ou seja, não obrigatórios, representa mais ou menos 5 a 6% de 1,5 trilhão total. O restante, 94 a 95%, são gastos obrigatórios. Tá? O que são os gastos não obrigatórios? Basicamente investimentos e custeio da máquina pública, manutenção da máquina pública. Então a gente tem de 1,5 trilhão, mais ou menos 5 a 6%, que vai dar ali seus 90 bilhões mais ou menos, para gastos não obrigatórios, investimentos e tudo mais, e manutenção da máquina pública, como eu falei. O restante é tudo gasto obrigatório, que entra como pagamento de salários, previdências e etc. Veja, um dos detalhes importantes nessa aprovação da PLN para que conseguisse aprovar o orçamento sem correr de crime de responsabilidade fiscal é que desses gastos não obrigatórios, ou seja, dos 5, 6% só disponíveis para manutenção da máquina pública e investimentos, ela permite que desse montante, desses gastos não obrigatórios, pequenos, 4, 5, 6% mais ou menos do orçamento, eles sejam cortados, bloqueados por decreto e não por lei para compensar os gastos obrigatórios maiores. Em breve, a gente vai ter, continuando nessa trajetória de aumento de gastos, que todo o orçamento brasileiro vai ter praticamente 100% de gastos obrigatórios e não sobra nada para investir. Então essa aprovação dessa peça orçamentária permite que você corte os gastos não obrigatórios para compensar os gastos obrigatórios e ele não exige contrapartida em ter ou aumento de despesa ou diminuição de receita para compensar esse aumento de gastos. E tudo isso foi feito para manutenção das emendas parlamentares, para eles levarem para os seus redutos eleitorais. Ou o Brasil diminui o seu gasto absurdamente, ou a gente vai viver sempre flertando com um pé e meio em cima do abismo. Um ótimo dia.